Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma super quinta-feira, mais uma live aqui da Talk Plus. Hoje a gente está trazendo o Douglas, ele vai falar sobre o processo de reciclagem por pirólise. Sejam muito bem-vindos. Eu já quero pedir para que você que está entrando agora na nossa live, você nesse aviãozinho aí embaixo, clica nesse aviãozinho e convida aí se você acha relevante, né? Convida aí as pessoas que você gostaria que participasse. Quero dar boa noite ao pessoal que já está entrando. A Cibele, o Maurício da Pactal, que a próxima entrevista semana que vem vai ser com ele. Estamos esperando o Douglas aqui entrar. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Estamos esperando só o nosso convidado entrar. O Glauter Zanata entrou. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco essa noite. Vamos lá, vamos ver se o Douglas entrou. Ainda não. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Boa noite, estamos esperando o nosso convidado entrar. Nós vamos falar hoje à noite a respeito de reciclagem de plástico através de pirólise. Eu também não sei que processo é esse, vamos aprender essa noite, vai ser bem interessante. Esperando só ele se conectar aqui. Espera aí. Vamos ver se eu faço o convite aqui, se ele já apareceu aqui. Pronto. Isso aí, beleza, Ah, agora sim. agora deu certo. Agora estou te vendo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Júnior. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Família tá bem? Tá tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz aqui. Criançada crescendo só, né? É isso aí. Nessa época que estamos vivendo, essa pergunta é meio que obrigatória, né? Para saber se está todo mundo bem, mas vai Verdade, passar né? se Deus quiser. Vai Vamos lá, sim. Douglas, começando a nossa live, é uma honra ter você aqui com a gente hoje, falando de um processo de reciclagem também que eu não conheço, mas antes disso eu queria que você falasse um pouco da sua história profissional, como é que você entrou nesse mundo do plástico, né? O que que você, Claro. qual que é a tua área de atuação mais forte hoje? Então, Júnior, primeiro eu agradeço aí a oportunidade, né, da gente falar um pouquinho sobre pirólise, né, de plástico, da parte na reciclagem, né, tanto de plástico e de outros Uhum. materiais também, né, que a gente trabalhou. Sim. Mas, assim, minha formação é na área de construção civil. Ah, acredito que tá indo bem, né? Enfim, na área de Tá. construção civil, eu trabalhei 10 anos na área de infraestrutura, numa empresa americana, e na área de certificações, e depois disso eu fui empreender, né? Na minha área de Uhum. formação. E um tempo depois tive um projeto para retornar, né? Uma proposta para retornar tanto para minha área como na área de que foi essa novo caminho, né, que acabei seguindo, né? Então, assim, Aham. na verdade, eu entrei nesse caminho por curiosidade mesmo e como um novo desafio, né? Isso já Tá. fazem 10 anos isso, né? E aí eu entrei numa empresa que trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento
com pirólise e com outros processos, né, de Aham, biomassas, né, não só na parte de plásticos, borracha, enfim, mas em outros, né, na área de biomassas, para aham, geração de energia e produção de novos produtos, né? tá. E isso me chamou muita atenção, eu me convenci que eu acho que tinha que ir por aquele caminho, que era um caminho que não teria volta, né? Como a parte da infraestrutura eu já tinha uma boa base, aquilo me chamou muita atenção, né? Um novo Uhum. caminho que estava se abrindo há 10 anos, né? E aí começamos praticamente eu voltei para a cadeira de estudante, né? Porque a minha Tá. formação era completamente diferente daquilo, né? E Engenharia civil é outra praia, né? completamente diferente. Embora eu trabalhava com infraestrutura, né, indústrias, né? Tá. Aham. Então, meu trabalho era sempre voltado com siderúrgica, na parte automobilística, mas sempre na parte de infraestrutura. E de Uhum. repente aquilo para mim era uma nova praia, mas era um negócio muito interessante. Então eu tive que sentar na cadeira mesmo e aprender com os meus colegas, né? Na época eu fui Tá. chamado para desenvolver a parte comercial, né? Que era o CEO da empresa, né? Era CEO dessa empresa americana que eu trabalhava. E ele me convidou, fez esse convite, né? Por conta mais da parte de comercial e conhecimento de infraestrutura, então me convidou para assumir. Ele estava trabalhando nesse segmento para mim assumir a parte comercial, Uhum. que era desenvolver isso para vender o projeto para outras indústrias, né? Justamente no Tá. segmento que eu conheci. Então a gente foi trabalhar e eu sentei, tive que aprender com meus colegas. Então, assim, todos doutores em química, mestres em química, enfim, com formação fora do país, e sabia tudo de química e eu não sabia nada de química. Então, basicamente, eu tive que aprender muito ali com eles ali. E foi um ganha-ganha, né? Porque eu acho que isso que é Sim. interessante, né? Porque como é um, é muito novo isso, né? Esse projeto de reciclagem, né? Para nós Uhum. brasileiros, principalmente. Sim. Aquilo foi um ganha-ganha, né? Então eu pude trazer uma visão mais comercial e visão do cliente para dentro de um ambiente acadêmico, né? E o Tá. ambiente acadêmico é assim, né? Justamente isso, né? Tem uma visão ali de fazer resolver aquele problema ali, né? Não tem muito viés, né? Comercial, né? Comercial, né? E Uhum. justamente então a gente foi aprendendo um com o outro, né? Todos nós fomos aprendendo e nós fomos desenvolvendo tecnologia. Eu fui trazendo os problemas dos clientes de borracha na época, né? De Tá. plástico. Então, como que a gente transformava isso em e foi assim. Isso já fazem 10 anos. Desenvolvemos uma tecnologia nacional de pirólise Uhum. e porque você tem muita tecnologia fora do país, né? E Tá. dentro do país mesmo a gente tem essa dificuldade. Então a gente desenvolveu, fomos diminuindo também, fazendo escalas menores, né? São escalas muito grandes, né, de pirólise. E aí a gente está nessa batalha aí, né? Que é conseguir matar um leão por dia aí nesse segmento aí de Legal. reciclagem. Que não é fácil. Agora você tem a sua estrutura, a sua empresa e presta serviço nessa Isso, mesma isso. área. A gente tem Legal. a Ultracargo que faz a parte de Ultracarbo, né? engenharia. A gente Aham. faz a parte de projetos de engenharia nessa área da consultoria, tudo, né? Tá. E a gente tem alguns parceiros, né, que fazem o processo de pirólise, que compraram unidades fora do país e Uhum. a gente acaba ajudando eles no processo de valorizar os produtos, né? Então, eu Legal. até vou explicar um pouquinho o que é a pirólise, até fiz uns É, rabisquinhos aqui. isso que eu ia te perguntar, porque tá todo mundo já curioso para saber o que é essa bendita pirólise. O que é esse Exato. processo de reciclagem por pirólise, né? Então, eu acho que talvez dê para enxergar aqui um pouquinho. Acho que dá, sim. Eu fiz aqui um rabisquinho, mas eu vou sair um pouquinho aqui para mostrar Tá, para vocês. tá. Então, a pirólise, né? Aqui você tem é um processo térmico, né? Então você Tá. pega a biomassa, né? Você pega a Uhum. sua biomassa
e acaba transformando em 3 produtos, né? Através de um processo térmico. Então, você gera 3 produtos num processo de reciclagem, por exemplo, de plástico ou de qualquer biomassa, né? Tá, Então, você tem lá, você gera um gás, óleo e carvão. Né? Então, esse basicamente é isso. Você transforma o seu resíduo plástico, ou o resíduo de borracha, nesses 3 produtos. E isso varia conforme a biomassa, conforme o tipo. Então, por tá, exemplo, o do pneu, você vai ter uma concentração de carvão, de gás e de. No caso do plástico, nós estamos desenvolvendo alguns testes, né? Viemos desenvolvendo alguns testes. Mas no caso dos gases, né, do plástico, você gera em torno de 28 a 18% de gás, 50 a 70% de óleo pirolítico e 22 a 12% de carvão. Então, se você pegar aqui, você tem um 100% aqui ou 100% aqui. Então, como tá. eu falei, né, depende muito da biomassa, né? Então, você, por exemplo, no pneu, você gera Mas essa biomassa você coloca onde? Num reator que esquenta ou isso, Tá. isso. Nós colocamos num reator e Aham. esse reator ele é aquecido e aí você volatiliza o material, faz a condensação e essa condensação é transformada em óleo. Aqueles gases que não condensam, ele Tá. volta para o sistema como energia para aquecimento do reator mesmo. Então, ele é um sistema autossustentável, né? E no Tá. final você tem um resíduo, né, um material, que é um carvão, que pode ser um resíduo, ou seja, você pode, na pior das hipóteses, num processo de pirólise, você transforma o seu resíduo de 10 toneladas em 30 toneladas, 20 toneladas. Né? Então, Uhum. você tem uma redução na pior das hipóteses. Na melhor das Sim. hipóteses, você pode ganhar dinheiro com esse resíduo. Né? Você pode transformar, no caso da borracha, que foi um desenvolvimento, né, do pneu, então, através do Uhum. pneu inservível, a gente transformou em negro de fumo a parte que vira carvão. Então você tem Ah, tá. Ele vira o pó de novo, porque o pneu tem muito nego de fumo mesmo já, né? Que é o tem pigmento 30, dele, né? em torno de 30% na massa do pneu, se você vai ter ali de negro de fumo, né? E Tá. você consegue recuperar parcialmente, né? Uhum. Esse material. Né? Então você Entendi. consegue, claro que não, porque o negro de fumo você tem uma cadeia, né? Sim, sim, E você acaba quebrando pelo processo até o processo mesmo de fabricação do pneu, né? Então você sim. quebra essas cadeias, então você consegue recuperar parcialmente. E esse negro de fumo pode ser aplicado tanto no pneu, né? Mas muito em artefatos, né? E aí Sim. eu tenho até com uns exemplos aqui, depois eu vou mostrar Aham. do que a gente conseguiu transformar, né? Aquele resíduo de carvão em negro de fumo e o que virou no final até na indústria de plástica, né? E Ah, o legal. óleo, né? O óleo que é gerado, ele é bastante rico, né? Então é um óleo que se assemelha a um óleo diesel para gasolina, né? Então você tem um Tá. poder calorífico muito grande. Então para geração de energia em caldeiras é extremamente valioso, né? Entendi. Até mesmo para blendas em outros, com outros óleos, óleos pesados, né? Tipo, tem um cliente que ele substituiu o consumo dele de óleo BPF, né, aquele óleo pesado da Petrobras, Sim. por esse óleo leve. Então ele mesmo fabrica o seu óleo, né, e Uhum. utiliza na planta dele, utiliza na planta como sistema lá para derretimento de peças metálicas, enfim. Que Então ele legal. acabou usando isso e aí o negro de fumo a gente acaba colocando no mercado, enfim, né? Até no próprio Uhum. processo dele também. Enfim, então é um processo que valoriza, né? Aí assim, tem a pergunta, né? Qual a diferença da pirólise para uma incineração, né? Sim. Ah, o processo é térmico, os dois são térmicos. Porém, a pirólise, você tem o controle de todos os processos. Né? Na incineração, basicamente, você bota a sua biomassa junto com a sua chama, queima tudo para gerar vapor, o final é resíduo, né? É uma cinza que você tem que destinar. Né?
sim. Na pirólise você controla, né? Você controla a quantidade, você tenta reduzir, não deixar chegar em cinza simplesmente, né? O material. Você tenta aproveitar aquele carvão que é gerado e tirar o máximo de óleo possível do processo. Tem Que aqui, legal. você tem como 4 tipos, né, de pirólise, né? Falar nisso, a pirólise ela já vem estudada desde o final do século XVIII, né? Que E a legal. partir, a partir da Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os alemães usaram muito a pirólise, estudaram muito a pirólise, né? Para Uhum. poder gerar, como a base deles era energia do carvão, né? Eles precisavam ter um diferencial, porque os americanos vinham com a gasolina, né? Vinha com o Sim, diesel ali, né? Então, eles precisavam. Então, eles começaram a desenvolver biomassa, uma tecnologia, e usaram a pirólise para pegar a biomassa e transformar em combustível, né? Então, fizeram até, tinha notado ali, mas eles conseguiram transformar em combustível para usar nos tanques, enfim, nos equipamentos deles, né? Então, entendi. você acaba, ali ele teve um avanço muito grande. Aqui no Brasil, a partir dos anos 80, né, depois dos anos 70 ali que a gente teve a depressão do petróleo, né, teve aquela crise, nos anos Uhum. 80 começou um estudo mais aprofundado de pirólise, né? Então, Tá, basicamente, né, a pirólise, né, voltando aqui, né, só para explicar o finalzinho aqui você tem tá. 4 tipos de pirólise, né? Você tem a oxidante, né, que seria basicamente muito próximo daquilo que é incineração, né? Ou seja, você tem um meio que aceita o oxigênio dentro do processo, né? Claro, não é a Uhum. temperatura da incineração, mas você tem você acaba oxidando o seu material, né? Sua biomassa que está ali sendo convertida, ou você tem uma injeção de vapor no seu próprio sistema. Então, é uma das Uhum. tecnologias, né? Uma das formas de fazer a pirólise. A Tá. segunda é a redutora, né? A redutora você usa hidrogênio, você injeta hidrogênio no seu processo, né? Térmico, quando você está fazendo, né? Dentro do reator, para hidrogenar o sistema, né? Você quer gerar mais óleo, enfim, né? Aí é o controle que você faz. Você tem a pirólise inerte, que aí você inertiza seu ambiente. Então, seu ambiente não tem oxigênio. Então, você injeta uma fração de gases inertes, né? CO2, argônio, né? Tá. Nitrogênio, que é o caso a gente usa nitrogênio no nosso processo. Uhum. E a quarta é a vácuo, né? É um processo para você. Isso aí basicamente é para aumentar a produção de óleo. Então, você imagina dentro de um reator, uma panela, imagina Sim. uma panela de pressão sendo aquecida indiretamente, né? Sempre é indireto, né? Na pirólise você tem não está a chama em contato É, direto. é por resistência. Não, não, o aquecimento é chama mesmo, só É que do lado chama de mesmo, fora mas não do. está direto. Isso, exatamente, está na parte de fora do reator, né? Então você Tá. tem ali aquele calor, você tem o processo, a troca térmica. Uhum. Então, quando você usa o vácuo, você extrai rapidamente os voláteis que estão na hora da Os gases, conversão, né? né? Os gases, né? Você vai retirando rapidamente. Então, o que você ganha com isso? Você ganha uma aceleração, né? Na, na hora que você vai gerar o óleo, né? Você tem um aumento do óleo ali, né? No seu Tá. processo e você acelera a sua velocidade de retirada de gases e não tem o risco de craquear o seu gás, né? Porque imagina, se você não tem uma extração rápida, ele vai acumulando dentro daquele ambiente e ele Sim. pode pesar e craquear sobre o seu material, né? E aí vai ficar cheiro, vai ficar uma série de pode ter alguns pontos aí que você reduz a quantidade de óleo, né? Claro, com Uhum. uma quantidade grande você acaba reduzindo considerável, né? Então, você tem esses 4 tipos. No nosso sistema, a gente usa esses 2 últimos, né? Inerte e a vácuo. Então, a gente Tá. coloca o nitrogênio para inertizar o ambiente e faz a extração a vácuo para ser rápido e para aumentar a produção de óleo, né? No caso do Entendi. plástico, né? Diferentemente da borracha, o carvão ele não tem o mesmo valor que a borracha tem, né? Porque o carvão, como Sim. eu te falei, né? Tem o negro de fumo, a gente acaba aproveitando isso, voltando para o mercado. No plástico ele vai gerar
Por isso que ele gera bem menos cinza, né? Porque no plástico você tem muito mais resina, né? Essa resina vai virar óleo diretamente, né? Então toda a parte de resina ali vira óleo para o seu processo, que isso vai ser vendido para gerar energia, pode, enfim, né? Aí você pode Uhum. pensar em várias formas de aplicação desse óleo, né? Tá. Então, basicamente é isso, né? Você tem uma cadeia e com a temperatura você quebra, né? Sim. Essa cadeia, você vai Do quebrando polímero, ações é. Aham. do polímero, enfim, né? E você vai quebrando essa cadeia e ela vai diminuindo e você vai conseguindo extrair isso como gás e condensar ela lá na frente, né? Basicamente isso. Uma outra coisa aqui que eu tinha notado é o seguinte, né? O pessoal perguntava, mas isso tem a diferença, né, da incineração para a pirólise, a gente trabalha a temperaturas bem mais baixas, né? A incineração você está trabalhando em cima de 800, de 1000 graus para cima, né? Então Sim. você quer volatilizar tudo, né? Você quer gerar gás para gerar energia. No nosso caso, a gente quer fazer na menor temperatura possível para você preservar as características, os materiais que tem ali, para você preservar o óleo, preservar o carvão que você tem ali, né? Então, assim, na incineração, né, você tem a geração dos HPAs, né? Que são os hidrocarbonetos poliaromáticos, né? Isso aí é Tá. altamente contaminante, poluente, né? Então, Sim, quando você sim. pega uma usina lá de incineração, você tem vários filtros, né, no processo, né? Num projeto de pirólise você já não tem essa necessidade, né? Você não gera, você não está trabalhando em altíssima temperatura, sempre temperatura baixa. Então aquilo você acaba tendo, e quando você tem sobra de gás, que é o caso, às vezes acontece, você tem mais geração de gás do que o próprio sistema ele utiliza, Uhum. ou você poderia guardar isso para uma próxima reação ou para virar é um gás combustível, né? Ou você tem um flare, né? Você queima esse material num flare e você não tem uma geração de contaminante, né? Particulado, nada assim. Então é um processo bem controlado, né? Bem Que controlável, né? legal. Então esse que é basicamente entender um pouquinho aí o que é a pirólise. Não sei se rapidamente deu para explicar um pouquinho Sim, como que funciona, né? deu sim. Só para o pessoal entender e a gente ir entendendo também, esse processo, por exemplo, a biomassa que você fala, vamos dizer, você pega lá um material pós-indústria que está todo, pós-consumo, que está todo contaminado, é isso que você chama de biomassa. Então você tem vários tipos de polímero ali misturado, e você joga Sim. dentro do reator. E que temperatura normalmente? Porque cada polímero tem um ponto de fusão, né? Ele tem um ponto de reação. Geralmente você trabalha em que temperatura para conseguir começar a extrair esses voláteis aí? Então, a gente trabalha numa temperatura de entre 400 e 500 graus, né? Ah, Essa é a legal. temperatura para É, poder praticamente aí todo tipo de polímero já já está sendo, vamos dizer, destilado ali, né, dentro destila. do processo, Sim, né? tá, Então, a gente trabalha, tanto que nessa temperatura é o que a gente trabalha com a borracha, né, com o pneu, né? Então, tá. você já faz todo o processo. No final, você tem um carvão extremamente friável, né? Então, quando, por exemplo, no processo de pneu, você tritura, né, deixa ele em chips, né, de 50, Tá. 60 milímetros, mais ou menos. E aí você faz todo esse processo, né? E no final você tem um carvão adensado, inclusive no pneu você tem o aço, né? E o Sim, aço está ali dentro, né? Você vai ter dentro, mas você bate naquele carvão, ele se desfaz esfarela. o aço, ele esfarela e o aço sai com um sistema de separação magnética simples, né? Então, Entendi. você faz isso depois, vai para um processo de beneficiamento daquele carvão, para poder você não perder todas as características do negro de fumo, né? Para poder ser reaproveitado. Então, esse é um Uhum. caso. No caso do plástico, né? O que a gente está vendo bastante hoje a gente tem, né? A gente sabe, tem muito processo de reciclagem, né? Química, enfim, física, né? Sim, Desenvolvida na parte de plásticos. Mas assim, o que a gente não vê nenhuma solução
é quando você tem principalmente filmes multicamadas. Sim, Aí é complicado, por quê? Você tem lá um BOPP, você tem um, PV, um PVC no meio, você tem uma cola, você tem um PET, né? Enfim, você tem um PP, e aí você não consegue separar isso para poder reaproveitar, né? Então, e aí, para onde que vai? Vai para o aterro, né? E aquilo ali vai sim, ficar, a gente vai embora e aquilo lá vai estar lá, do mesmo jeito, né? Então, sim. o que fazer com isso, né? Aí que vem Não, justamente e o isso. que fazer também com esse monte de plástico, de polímero que está nos aterros hoje e que não precisaria estar também, né? Exatamente. Por exemplo, no aterro, você poderia pegar um aterro, passar por um processo desse, né? Separar o Sim, plástico, né? Separar do sim. orgânico ali, né? Mas você pode passar por um processo desse, gera energia, né? A própria planta gera energia, vai te sobrar uma fração de 20% daquilo lá, ou seja, você ganha em 5 vezes o tempo o tempo do aterro, né? Em anos ali, se você falar, isso é empático, lógico, né? Não, lógico. Então, você tem um ganho muito grande aí, né, de capacidade do aterro. Então, até mesmo isso. Eu até tenho um case num cliente que, na parte de borracha, isso há muitos anos atrás, eles tiveram um prejuízo muito grande, porque eles aterravam, né, a borracha de para-brisa de carro, e anos aterrando, e aí veio o órgão ambiental e não licenciou aquele aterro ali, não estava licenciado corretamente. E aí eles tiveram que retirar tudo, e Nossa. aí tiveram que mandar para um aterro licenciado, imagina o Uhum. custo disso de anos de aterro, né, De colocado aterro lá. ali. Então, isso é a responsabilidade do fabricante, né, não é do aterro, né, em si. O Tá. aterro acaba Nesse, passando, nesse né? processo, porque lógico, os plásticos acabam tendo muito, nesse processo, tem muitos voláteis, muitos gases, né? Você separa os gases ou não? Você condensa os gases num local, por exemplo, você tem ali misturado um PVC, um polietileno, um polipropileno. PVC gera o ácido clorídrico, né? O polietileno ele vai soltar o eteno novamente, né? Você vai ter voláteis ali dele que ele vai se decompondo. E isso você Uhum. junta tudo e é um gás para se tornar depois para energia ou tem separação desses gases ou não? Então, o que que acontece? É, no caso do polietileno, né, do PP, enfim, né, polipropileno, ele acaba condensando, virando um óleo leve, Tá, né? O PVC, a gente fez até essa semana, nós fizemos um teste, né? E ele forma como se fosse uma borra, né? O condensado dele, né? Ele gera muito gás, tá, né? Que é justamente o ácido clorídrico. Então a gente faz sim, separado, né? Os testes, né? Mas a gente sabe que o volume o volume de PVC é menor do que o volume de PP, de PE, enfim. sim, sim, de PET, né? Então, isso, de PET. Então, a ideia é justamente você fazer, na hora de processar, você fazer uma mistura disso, né? Para que o seu Tá, PVC porque ele corrói diretamente. O reator é de com aço inox, né? certeza. Então, assim, ele Sim. corrói o equipamento e acaba com o tempo de Tubulação, vida, tudo né? que tiver ali, ele corrói. Exatamente, vai embora, né? Então você tem É, que fracionar isso para que você vai ter uma diminuição no tempo de vida do seu equipamento, mas é de anos, né? Então você ainda sim. é viável economicamente, né? Você consegue dar um destino nesse PVC aí, no caso. Uhum, Então, cara, tem materiais que assim que eu vi hoje, inclusive, né? Uma colega que uhum, mostrou que é, o, é o é a poliamida uhum. com, é, com uma camada de ímã, né? Então você tem um Tá. ímã ali para poder fixar acho que na lataria do carro, não sei. E aquilo ali é um problema, que ela não consegue dar uma reciclagem, então tem que mandar para o aterro, né? Sim, Então, nesse você caso, imagina? o ímã vai ficar naquela fração de carvão, né, de 20%. Então, daí você destina Entendi. só aqueles 20%, 15%, né, depende muito do. Então, esse que é do plástico está sendo justamente muito desenvolvido, a gente está começando
analisar cada tipo de plástico, mas é uma rota que eu acho que não tem volta. Eu acho que é um processo que tem que ser um pouco mais investido aí para que a gente consiga dar uma solução, porque realmente é muito difícil uma separação química desses filmes, né, desses compósitos, né, que você tem essas. Não, e a gente tem até falado aqui com vários especialistas, né? Hoje em dia, sei lá, 15 anos atrás, você queimava, 15, 20 anos atrás, você queimava os polímeros, você falava isso é isso, isso é isso, isso é isso. Cara, hoje tem tantas blendas, né? Você tem polímeros que tem tanta mistura, é tanta coisa, é tanto aditivo, é tanta que Você não depois sabe, que né? a peça está pronta, né, com três, quatro tipos de polímero, como é que você separa aquilo ali depois? Né? Exatamente. Então não tem jeito. Como é que você vai fazer reciclagem disso depois? Não, é muito complicado, né, hoje em dia. Então esse Exato. processo você já resolve esse problema. Você moe, joga lá dentro, acabou, né? Você dá um destino final, né? Exatamente. E Sim, você está gerando energia, né? Você está gerando, ou seja, você está deixando de buscar mais petróleo para gerar uma caldeira, enfim, né? Outros processos aí, né? Então é esse que é o processo aí de pirólise que que a gente legal. está tentando implantar aí. Não é Tá, fácil, no país não é sim. fácil, né? Não é, Ah, com certeza. mas E, estamos aí para e a tentar. gente está falando, lógico, de um processo de reciclagem, né? E a gente tem falado com muitas pessoas, muitos especialistas, até com economia circular, falando desse tema hoje é cada vez mais presente. Na sua opinião, o que você acha que a nível de governo, né, poderia ser feito para, por exemplo, projetos como o seu se tornar algo comum, para que você consiga realmente ter uma expansão maior da quantidade de material que é reciclado hoje em dia e não vai terminar nos aterros da vida, né? Exato. Eu acho assim, a gente vem mudando. Eu acredito assim que eu acho que essa geração mais nova, ela vem questionando, né? Eu acho que a nossa geração ainda aceitava muito, né? As situações políticas, a gente não se envolvia, né? Na nossa época, na Sim, parte de sim, política, né? Sempre a política é coisa para gente mais velha, né? sim, Hoje em dia a gente vê esse pessoal, né? Essa molecada se envolvendo cada vez mais cedo, né? Você vê deputados federais com 30 anos, 20 e poucos anos, né? sim. Então, eu acho que isso já vai ajudar. Inclusive, eu estava vendo essa semana que está tendo uma votação, né, na Câmara dos Deputados referente a investimento, né? Porque é muito difícil, né, um investidor chegar e falar assim, eu quero investir num projeto como o seu. Por quê? Uhum. Se ele vai investir, ele tem que ser sócio. Se ele tem que ser sócio, se ele não entende, por exemplo, nada de pirólise ou nada numa Sim, área de borracha, numa pesquisa, no desenvolvimento, né? Ele é basicamente um investidor. Então, assim, está tendo justamente agora formas de você melhorar o investidor anjo, por exemplo, né? O tá. investidor anjo, ele entra na sociedade com dinheiro, ele quer ver o resultado, e o risco dele é perder o dinheiro, né? Sim, E no caso no Brasil, não. Se o investidor anjo for entrar com dinheiro, ele vai ter que ser sócio. E se a empresa não der certo, ele é responsável por aquela empresa. sim. Então, é justamente isso. Então, o ambiente para o investidor, né, para novas tecnologias, é muito desfavorável, né? Então, tá mudando. Eu acredito que vai ter mudanças. Eu acho que tem empresas que estão avaliando, né, não só produzir, mas também fazer essa economia retornar para o processo. No caso do pneu, né, voltando um Uhum. pouquinho, o que aconteceu, né? Eu tenho até aqui marcado aqui, né, que se teve em 2009, né, você teve uma exigência do CONAMA, né, enfim, do meio Uhum. ambiente, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, exigindo das pneumáticas, né, fabricantes de pneus, que Uhum. reciclassem um pneu para cada pneu que fabricava. Então, assim, eu produzo um pneu ou eu importo um pneu, eu tenho que dar reciclagem, Reciclar. reciclar um pneu.
E depois isso foi Uhum. aumentando, chegando a casa de 4 pneus para um. Ou seja, você reciclava 4 para pagar o passivo de anos e anos, né, que ficou para trás. Sim. Então, isso aí criou por mais que seja uma exigência, né, mas que fez a ANIP, né, que é a Agência Nacional das Indústrias Pneumáticas, né, Uhum. gerar uma empresa que chama Reciclanip para poder coletar pneus em todo o Brasil. E aí todas as empresas fabricantes, ela falava, chegava e apresentava para o órgão ambiental, ó, eu produzi 1 milhão de pneus e está aqui o meu certificado de 1 milhão de pneus reciclados. Ok. Uhum. Então, talvez tenha que ter algo similar na indústria de plástico também, né? Sim. Porque não foi só simplesmente pelo convencimento. Tem que ter, às vezes a gente tem que melhorar pela dor, né? Não é só pelo É, amor, né? é. Então, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Na indústria de plástico. Como se eu vou gerar 10 toneladas, né? Sei lá, 100 mil toneladas de plásticos, né? De rótulos, eu tenho que reciclar a mesma quantidade, né? Então, eu acho Sim. que começa por aí, ou pelo menos um parcial, e depois isso vai aumentando, e daí vai surgindo, né, empresas com interesse em justamente. E quem fez quem investiu nessa Reciclanip, nessa empresa que faz toda essa coleta no Brasil inteiro, com prefeituras, tudo, Uhum. foi a indústria do pneu, foi todas as pneumáticas, né, que Tá. criaram e Essa botaram dinheiro. estrutura. E hoje ela se paga completamente, o processo já não, as empresas já não colocam tanto dinheiro quanto colocavam, assim, o processo já está começando a dar retorno, inclusive Sim. financeiro para o processo, né? Então, eu acho que tem que ser por aí, tem que ser por É aí. isso aí. Até tem aqui, eu anotei aqui, né, a quantidade, no finalzinho aqui, do Hum. que foi gerado, né, de pneus, no caso, e de plásticos, né? Então, em 2016, foi gerado 1 milhão de toneladas de pneus, foi De produzido 1 milhão de pneus. toneladas de pneus, Tá. né? E em 2019, né, quando a política começou, 2016, foi isso, né? Em 2019, esse 1 milhão estava sendo completamente reciclado, ou seja, já não Reciclado. gerar, você já pagava a conta do que você estava produzindo. Isso na indústria de Uhum. pneus. Então é um case muito interessante, moderno. Acho que a gente é pioneiro no mundo, né, com Uhum. relação à reciclagem de pneus. Então, eu acho que a gente está bem na frente. E a gente pode fazer isso no plástico também. Sim. O plástico, eu estava levantando em 2016, a gente produziu 6 milhões e 200 mil toneladas de plástico. Só que Tá. a gente só recuperou 500 mil, entendeu? Nesse mesmo ano. Então, assim, tem um gap muito grande, né? Então, Tem. você já, para onde que está indo isso? Se a gente só reciclou 500 mil, reciclou o quê? O PE, o PP, né? Que volta, acaba voltando, mas e o resto, né? Sim. Então a gente tem que fazer uma tarefa aí, todo mundo junto aí, para poder dar uma solução para isso. Não, é verdade. Você falando aí, eu me lembrei, né? A gente estava falando com o Bazan aqui algumas semanas atrás, e aí ele falou, muitas vezes você tendo toda essa cadeia, né? Quando as pessoas perceberem e dar valor, simplesmente jogar uma embalagem fora porque ela é barata, né? Então acaba indo muita coisa pro lixo, né? E lixo entre aspas, né? Porque não tem lixo em algum lugar, isso aí vai parar, né? Vai parar, vai parar. Isso vai parar. Então, essa nova geração já vem com uma consciência um pouco maior do que a nossa geração, por exemplo, né? Sim, A geração dos sim. meus filhos já vem com essa consciência que não tem lixo. Lixo vai para o aterro e o aterro, daqui a pouco, você tem problema, isso vai parar no mar, isso vai parar num monte de lugar. E você precisa Exato. realmente tomar soluções que começam a fazer a diferença, né? Essa Exato. estrutura, Douglas, é muito cara para ser montado. Por exemplo, um investidor aqui que vai estar vendo essa live, ouvindo, fala, pô, gostei da ideia. Você dá essa assessoria também para eles lá montar, ou você vende o serviço? Como é que trabalha a Ultracarbo aí nesse sentido? Então, a Ultracabo, ela é uma empresa de engenharia, né? Como eu te disse, a Uhum. gente é proveniente de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento.
e nós desenvolvemos uma tecnologia nacional, né? Porque a gente Tá. só tinha conhecimento de tecnologias fora do De país, né? fora. Chinesa, europeia, tem americana, Uhum. mas assim, sempre muito, cara, sempre foi pensado, né, na pirólise como proveniente um pouco da incineração, tem que ter volumes, tal, né? Muita Entendi. foi pensado dessa forma, né? Então Uhum. acaba sendo um investimento muito alto, né? Tá. Então você tem empresas que compraram unidades lá fora e implantaram aqui, né? Uhum. E o nosso trabalho, como a gente desenvolveu desde do produto, né, para chegar no, a gente pensou justamente o contrário, né? O nosso projeto, Tá. a gente desenvolveu um projeto que fosse modular, pequeno, né, que possa fazer, né, e viável economicamente, né, para que Uhum. tanto até o próprio reaproveitamento do gás, né, no próprio processo, né, Tá. para que você não tenha que colocar energia, né, eu vou colocar energia para queimar, aí vou gastar mais, Quer né, dizer, GLP, né. o seu reator funciona com o próprio gás que você mesmo está gerando, né? Exatamente. Eu inicio, né, com Sim. GLP, um GN, né, o Uhum. processo. Na hora que ele começa a gerar gases, eu corto aquilo e alimento com o próprio gás. Então, Sim. e aí Sim. você vai trabalhando, você vai retirando, vai fabricando, vai tendo a continuidade com tirando um reator, colocando o outro e vai processando Sim. dessa forma, né? Opa, desculpa, Lógico. caiu aqui o negócio. Não, Enfim, então tranquilo. assim, é uma tecnologia que a gente pensou nesse caso, né? Então, por exemplo, para pequenas comunidades, né? Por exemplo, pequenos municípios pode ser utilizado em um pool de indústrias, né? Então, você tem algumas indústrias numa determinada região ali que você pode fazer isso, gerar energia e o próprio processo se paga, né? Porque você vai gerar um óleo que vai ser vendido e tem valor Sim. agregado, né? Sim. Então, Sim. ele vai ser vendido, o consumo energético é pequeno, mão de obra é pequena, então, assim, não é um. Hoje em dia, você não precisa ter 10 mil metros quadrados de planta para poder, né, para poder Fazer o processo. um projeto de pirólise. Hoje, com 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, você tem uma planta de pirólise, né? Tá. Então, e Então tudo a você, tecnologia vo- nacional, né? tá, você vende, você faz assessoria e vende o equipamento também. Esse Isso, a gente equipamento faz modular. o projeto da planta, né? A gente tem. Legal. E a gente faz essa consultoria na parte de pesquisa e desenvolvimento do produto. Por exemplo, a gente tem um produto, a gente vai lá, analisa o que pode ser gerado com aquele resíduo, né? Então, isso pode ser Tá. gerado um óleo de determinada qualidade, isso pode ser gerado um carvão que pode ser reutilizado em tal segmento, né? Enfim, a gente já chegou a fazer, através do processo de pirólise, até carvão siderúrgico, né? Que legal. Por exemplo, para uma empresa em Volta Redonda, né? A gente fez Uhum. alguns testes e eles geravam, eles compraram uma planta na época, que a gente chegou um pouco atrasado no processo lá, mas eles tinham uma Sim. planta, eles têm a plantação deles de eucaliptos, né? Aham. E eles compraram uma planta que você imagina, tem um forno, né? Você aquece, Uhum. é oxidativo, né? Você bota fogo no meio do própria madeira, né? E aquilo Uhum. ali, os voláteis vão para uma torre central e você tem 14 galpões assim, cheio de madeira, bota fogo naquilo, sai, daqui 7 dias Caramba. você abre aquilo lá e tira o carvão para ir para a siderúrgica. Ou seja, são 7 dias, 14 dias de processo, né? Sim. Nós fizemos o mesmo carvão com uma qualidade maior, né? Carvão siderúrgico, com 8 horas de processamento. Caramba. Então, assim, foi muito. Isso entre o aquecimento e resfriamento, porque era uma máquina Sim. que aquecia e resfriava. Se for só aquecimento, você cai para metade disso. Se você Meu tirar o Deus. equipamento e botar um outro. Então, assim, é um processo muito viável. Realmente, falta investimento, falta Uhum. empresas, indústrias, né, que realmente que paguem, né, para ver, né, para vamos lá. Existe comprovação, né? A gente até falando de comprovação, né, vou até mostrar aqui o que que a gente o que que a gente fez. Isso aqui
Eu Deixa eu vou abrir tirar um aqui. pouquinho aqui, mas é perigoso pra caramba, que é um negro de fumo aqui. Ah, Abrir isso isso aí, aqui, vira um rapaz. coque. Então aqui, ó, não sei se dá para ver, você vê que, né, Dá para ver, já sim. sujou o dedo aqui. Tá? Já. Então aqui Não, nego de dentro, fumo é uma beleza. então isso aqui, esse negro de fumo é proveniente de pneu. Uhum. Esse negro de fumo a gente gerou essa plaquetinha aqui, né? Ah, tá. Injetou uma né? placa de corpo de prova. Isso, um corpo de prova. Esse aqui, ele tem 100% de... É um material, ele é mais emborrachado aqui, né? Ele Tá, tem 35% de negro de fumo ecológico, que a gente chama. tá. Esse aqui é um material, tipo aqueles de caixa de leite, né? Sim, sim. Com o negro de fumo, né? Então a gente processou isso aqui tem 50% de negro de fumo aqui dentro desse material, né? Tá. Então, assim, nós buscamos também porque não adianta só você gerar, né, tá, como que aplicar isso no mercado, né? É justamente Sim. isso que a gente faz também, né? Vamos junto com o cliente para gerar. Hoje eu tenho uma outra empresinha que faz, uma empresa que faz master batch, né? Uhum. E a gente, master batch preto desse negro de fumo. Ah, precisa Que de um master legal. batch mais, por exemplo, eu preciso de um master que dê um poder de De tinturial cobertura. de cobertura maior. A gente faz uma blenda com outro negro de fumo, para justamente, porque ele cai um pouco, né? Você, como eu te disse, né? Sim, Ele sim. cai um pouco, mas você consegue reaproveitar. Então você consegue. Aqui, isso aqui é tinta eletrostática, né? Que Então aqui legal. é uma tinta eletrostática, uma chapinha, um corpo de prova, né? Que foi feito. Aham. Isso aqui é um material fosco. E esse aqui é um material, né? Uma tinta eletrostática, uma chapinha também que foi feito com. Aham. Então até na tinta, ou seja, a granulometria é bem fina. A gente é todo esse processo que a gente trabalha para poder dar assessoria para o cliente, né? Levar o produto. Não adianta só fazer como é que agora onde a gente vende esse material, né, que foi produzido, Sim. né? Então é isso, é esse que é o nosso, tem até aqui uma é de PVC isso aqui, né? Não sei Ah, se dá para ver. É uma você lona, puxou numa né? calandra. Exatamente. Isso. Então, uma Calandrou um lona. filme de PVC, uma loninha de PVC. Então, Ah, que muito é legal. aplicado, né? Então, isso tudo. E assim, eu acho que, ou seja, na parte de borracha, a gente evoluiu bastante, né, Tá. com isso, né, porque quando eu comecei a levar na indústria da borracha, o negro de fumo que a gente gerava, o pessoal falava, não, isso não é negro de fumo nunca, nossa, Uhum. saía corrido de lá. Mas Tá. chegou num determinado momento que a gente tinha contrato de 2 anos assinados, né, com a indústria que queria, ó, quero que você acabe com o meu passivo e reprocesse e a gente vai utilizar no nosso próprio sistema. E o caminhão deles andava meio Brasil fazendo esse processo. Então, Que legal. foi um projeto muito, muito interessante e agora a gente está tentando justamente, está levando, né? Não estamos tentando, já estamos levando para a indústria de plástico, né? A gente já tem Que clientes legal. que consomem na indústria de plástico o negro de fumo para pigmentação. Né? Então, Muito bom. Eu quero abrir agora aqui para as perguntas. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Douglas aí, pode perguntar. Enquanto o pessoal está recebendo lá, eu vi que entrou algumas perguntas aqui, deixa eu ver. O processo é feito sem oxigênio? O Douglas já respondeu, né, que um dos processos que um dos que você faz é sem oxigênio, né, ele é pressurizado lá. Deixa eu ver se entrou mais alguma coisa. Eles mandaram aqui. Mandaram no direct aqui pra gente. Qual a qualidade desse nego de fumo? É, ele tem, depende da aplicação, né? Então, aham, por exemplo, a gente, como eu disse, né? Você tem um proveniente de um pneu inservível. uhum, Então você vai ter o negro de fumo original que você tinha no pneu, você não vai conseguir recuperar ele 100%. Isso nenhum processo de pirólise de pneu vai conseguir. Mas tá. você consegue
um que possa substituir parcialmente ou até, dependendo da sua aplicação, até 100%. Por exemplo, aplico no Master Batch de combate nosso 100% do nosso negro de fumo, e para injeção vai muito bem, né, na Sim, área de plástico. Na parte de borracha, a gente consegue substituir parcialmente, ou seja, e ele tem um preço, isso é importante salientar também, que ele tem um preço cerca de 50% inferior ao negro de fumo original. Então não é porque é um produto reciclado, né, sim. que necessariamente tem que ser mais caro. Não, a gente consegue, foi muito trabalho, muita pesquisa, a gente conseguiu fazer um processo que reduzisse. Então o apelo, além de ser ecológico, também é econômico Sim, também, né? econômico Tá? também. Entrou mais uma pergunta. Meu irmão está perguntando assim: tem algum outro desenvolvimento, alguma novidade futura, assim, em relação aos seus projetos? A gente tem mais algumas coisas, por exemplo, que a gente acaba segurando, porque você não tem todo o investimento possível, né, para se aplicar naquele momento, mas a gente tem na parte de geração de produção de sílica através da casca de arroz, né? Que legal. Então, a gente fez, já chegou a fazer copos de prova, fizemos o material, né? Chegamos no material. Então, a gente Uhum. tem alguns estudos assim. E tem outros também, né? Alguns outros que a gente estuda, faz no laboratório, pesquisa, desenvolve, e aí a gente fala, Legal. não, vamos deixar isso para uma segunda fase, vamos focar naquilo, porque senão a gente fica só pensando É só em coisa nova. em coisa nova e no final não paga É o isso feijão no aí. prato, né? Então É a isso gente aí. tem que focar, O, né? o Fundamental. Maurício da Pactal, que é um parceirão nosso aqui, está perguntando: nesse processo ocorrem resíduos que não apresentam utilidade? E se sim, qual o destino dos mesmos? É, praticamente, pelo que você falou, você utiliza tudo, praticamente, desse processo, né? É. O Marcelo da Minerais Pedra Branca está perguntando se esse óleo que você tira, ele pode ser usado para reciclagem de PVC. Eu não sei, Marcelo, a gente não chegou a aplicar esse óleo como produto, né? Uhum. Já me disseram, isso é passível de desenvolvimento, já me disseram que poderia ser utilizado como um plastificante. Nós fizemos um estudo há alguns anos atrás da destilação desse óleo, Tá. né? O óleo, estou dizendo do pneu, que era o que a gente realmente tem mais desenvolvimento nisso, né? Mas esse óleo do pneu, quando é feito de pneu e quando é proveniente de pneu de caminhão, enfim, é usado muito borracha natural. Uhum. E nessa borracha natural, né, você gera lá 30% de óleo, aproximadamente 30 a 40%. E nesse óleo, a gente tirou uma fração de 12% de limoneno, né? Limoneno é o sumo da laranja, né? É um solvente Uhum. que é biodegradável, né? Enfim. Então a gente conseguiu fazer, retirar essa. Foi um estudo que a gente fez e ainda ficou o óleo para ser utilizado como. Então, assim, é possível melhorar, Tá. utilizar como plastificante, tirar o solvente, até mesmo vender Uhum. como solvente, os solventes que estão ali, mas aí já é uma pesquisa mais tem que Aprofundada aí. aprofundada. Hoje a gente parou vamos gerar o óleo, vender como óleo combustível, que já Combustível. tem um valor agregado considerável perto Sim, do pneu, né, em chip, né, e sim. já é um grande ganho. Mas dá para melhorar, Legal. dá para utilizar muita tecnologia ainda em cima. Maravilha. Maurício, Douglas, como a gente já está no linear aqui, né? O Maurício ainda perguntou, mas depois a gente deixa para acabar de responder para ele. A gente já está no linear, que senão, Douglas, o Insta derruba a gente. Para finalizar, eu gostaria que você desse aí os seus contatos, o seu site, a pessoa que quer mais informação, que de repente tem um material lá, ou como essa live depois vai para o YouTube, tem um processo ou quer se informar ou quer saber mais.
deixa os seus contatos aí para a gente ter aí e o pessoal poder anotar. Tá. O nosso contato pelo site, né, eu acho que é o mais fácil, né? É ultracarbo.com, é ultracarbo de carbono, né? Ultracarbo.com. Isso. Eu acho que é o contato mais. Tem o meu contato, tem o da doutora Maria Luísa, né, que é a minha Uhum. sócia. Tem lá o nosso LinkedIn também. Então, eu acho que o contato mais fácil é por ali, a gente está à disposição. Tá, Meu e-mail é douglas.campos@ultracarbo.com tá. e douglas.campos@ultracarbo.com. Beleza. isso. E a gente está à disposição aí, claro, surgem muitas dúvidas mesmo, acho que Sim, tem muita coisa que a gente não consegue responder no pouco tempo que a gente tem, mas é um sim. processo que eu vejo que o futuro aí espera um processo desse, né, para que a gente possa conseguir destinar, né, porque quanto mais, eu concordo muito com o PE, com o PP, da gente tentar reaproveitar, Uhum. eu acho que o primeiro passo, né, é tentar Sim, lógico. reaproveitar, mas tem muita coisa, e cada vez a indústria exige mais, né, que é essas blendas, né, que acaba misturando e depois a gente não consegue separar, né, daí eu acho que Sim, tem que ser na destinação mesmo. é verdade. Douglas, muito obrigado, show de bola, aprendi bastante, acho que o pessoal também foi muito legal, foi Tá. muito útil, eu acho que realmente é um caminho aí para o futuro, né, porque se gera muito mais do que se recicla, né, no mundo inteiro, e eu quero te agradecer muito, muito boa noite Imagina, eu e que muito sucesso agradeço. para você aí. Obrigado para nós todos aí. Vamos nessa vibe aí da ambiental, que é o que promete aí para o futuro, se Deus quiser. Isso aí. Muito obrigado, viu? Valeu. Um abraço, tudo de bom Um aí. abraço. Tudo de Felicidade, bom. Tchau, obrigado. tchau. 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 Gente, foi isso. Muito obrigado.